Saudações, seja muito bem-vindo. Eu sou Fábio Carneiro. Se você já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo de novo. E se você não é, não perca tempo, já se inscreva, né? Clica lá no sininho para que sempre quando eu postar algum vídeo você seja notificado e você não perca nada. Também te convido a ver outros vídeos do meu canal que tem aí mais de 2 anos de conteúdo e muito conteúdo interessante que pode te ajudar a aprender coisas interessantíssimas, beleza? Hoje a gente vai falar de Slackware aqui, tá? Um assunto bem interessante. Já quero aproveitar e dar alguns conselhos sobre o Slackware, né? Que eu acho que é legal vocês estarem atentos e quero aproveitar e esclarecer algumas coisas sobre o Slackware que vocês precisam começar a ter, assim, essa noção, né? Que eu acho que parece que a galera ainda tem uma certa dificuldade de entender algumas coisas, tá? Hoje a gente vai falar sobre EFI no Slackware, tá? É um assunto bacana, um assunto que deve ser tratado, deve ser explicado. E também a questão de current e stable, beleza? Eu quero falar umas coisas interessantes sobre Slackware e você precisa prestar atenção. Antes de mais nada, eu quero dar um aviso para vocês. Provavelmente eu vou dar uma sumida aí do YouTube, eu não sei, mas eu vou focar em outras coisas e talvez mais para frente eu faça um vídeo falando sobre isso aí. Então eu vou focar em criar artigos no meu blog. E depois que eu vi um vídeo aí do Jefferson, lá do Slack Jeff, sobre o NeoCities, eu já fiquei super empolgado, criei um NeoCities para mim, é um site lá no NeoCities também, muito bacana, e eu vou começar a alimentar o meu site lá no NeoCities também, achei a ideia muito legal, e lá eu vou usar para fazer coisas mais de programação, bem coisas básicas assim, coisa mais underground, e no meu blog lá no site oficial eu vou postar coisas mais sérias, matérias onde eu vou escrever, e artigos e tudo mais. Então, eu tô com esse carinha aqui, ó, não sei se vai dar pra ver. Esse aqui é um netbook, ele é um... deixa eu pôr aqui no chão mesmo. Ele é um netbook, ele é um Dell Latitude 2100 e eu vou usar esse cara aqui pra, né, a partir de hoje, aí eu não sei se eu vou usar o tempo todo, mas enfim, né. Então, eu tenho alguns outros cursos importantes que eu preciso fazer nesse Note aqui, pegar umas especializações aí, então eu não vou conseguir simplesmente migrar de vez, né. Mas se eu der uma sumida porque eu tô tentando mudar minha rotina e dando foco em projetos pessoais. Beleza, então vamos falar aqui do Slackware. Uma coisa que vocês precisam saber, algumas coisas, né? Primeiro é que o Lilo ele já foi descontinuado, que é o boot padrão aqui do Slackware, que a galera fala que... Até tinha uma época que a galera fala que você ficava usando o Grubis era Nutelão, né? Mas uma coisa que vocês têm que começar a entender, esse negócio de ser Nutella, de não ser Nutella, de ser raiz, não quer dizer nada. Importante é a gente ter um sistema saudável funcionando. E é difícil a gente manter algum pacote que já não tem mais continuação. Até o presente momento é só o Slackware que está mantendo ele. Talvez alguma disso perdida aí, mas eu acho que não. Então pode ser que daqui para frente algumas versões vindouras do Slackware vai acabar removendo o Lilo, ou como de costume, né, vão deixar o Lilo instalado, mas vão dar prioridade agora para padronizar na distro o Grub, que eu espero muito que padronize o Grub. Muita gente vai achar ruim, né, muitos tradicionalistas vão achar ruim, mas eu só consigo ver vantagens em usar o Grub, não desvantagens em relação ao Lilo. Então, se você puder, de verdade, se adapte ao Grub, aprenda a usar o Grub, instale o Grub e use ele, porque ele é muito mais fácil para você lidar com instalação EFI, entre outras coisas, dual boot, essas coisas dele todas. E também porque ele recebe atualização e tudo mais. Já a questão do Lilo, não. Tá? Então, eu estou rodando o sistema aqui no eLilo, que é o Lilo para EFI. É importante eu passar algumas dicas aqui para vocês, eu acho legal falar isso aí, porque é uma coisa que eu nunca dei atenção, né, usar o eLilo, eu sempre usei o Grub sabendo de que era muito melhor, né, pelo menos nessa parte de FI, boot mais rápido, essas coisas era todas. E essa semana o rapaz veio me questionar isso daí, então eu vou passar aqui como que funciona aqui no meu computador, nesse notebook aqui, que é um pouco específico, um pouco chato. Eu acho que é importante eu passar a minha experiência sobre o boot EFI do Slackware aqui nessa máquina. Acontece outras distros também, mas no Slackware é um pouco mais chato, tá? Nessa máquina em específico, que é um HP EliteBook 8470p, eu tenho tanto o boot Legacy, né, o híbrido, né, com o CSM, como na verdade eu tenho as três opções, só Legacy,
Eu tenho a opção híbrida com CSM, né, que é o FI e o Legacy com CSM, e tenho só a nativa da máquina, que é só o EFI. Depois de muito tempo eu comecei a ter muito problema aqui nesse Note com questão disso. Eu não sei se eu mudei alguma configuração para fuçar aqui e eu acabei zoando essa questão de gerenciamento de boot. Eu não consigo mais rodar as distros Linux aqui sem dor de cabeça nenhuma, né? Alguma ou outra só, né? No caso de Manjaro, e nesse caso aqui só o Manjaro resolveu funcionar sem dor de cabeça, né? Então eu fucei tudo, eu configurei algumas coisas, e neste caso aqui do Slackware eu só consigo subir meu sistema se eu fizer a configuração manual. Dentro da BIOS, eu não tenho como eu mostrar isso para vocês, é uma pena, mas dentro da BIOS eu consigo fazer uma sessão de boot personalizada. Se você pesquisar ali na seção de boot da sua máquina, se ela for mais recente do que a minha, com certeza ele deve ter isso daí. Se não tiver, não tem problema. Existem algumas máquinas, alguns notebooks, computadores, existe uma parte de boot personalizado onde você tem que mostrar para a BIOS, vamos dizer assim, né? Mostrar para o seu computador onde que está o arquivo de inicialização do sistema, onde está o arquivo de configuração do bootloader. Como eu estou usando o Elilo, então a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou mostrar o caminho para vocês, ó. Opa, boot EFI, tá? Deixa eu dar uma limpada. Ó, dentro do diretório boot tem a pasta EFI, certo? E a EFI maiúsculo. Vou dar uma LS aqui dentro. E a gente tem o Slackware e o Grub. Se a gente entrar dentro de Grub aqui, a gente vai dar um LS. A gente tem a configuração do Grub EFI. A gente dá um cat ali. Ele já tá ali, ó, bonitinho. Na verdade é um binário esse negócio aqui, né? Ou alguma coisa que o nosso computador não vai conseguir ler. Não manjo muito dessa parte de arquivo FI, de boot, essas coiseiras todas aí. E a gente tem o Slackware. Oh, meu Deus. E aqui no Slackware a gente tem essas configurações. O Elilo Conf, o Elilo FI, o initrd, o VM Linux, tá? Então, basicamente, no meu caso, eu tive que dar o caminho desse cara aqui, né? Desse carinha aqui, ó, elilo.efi. Então, só que no caso da minha BIOS eu tive que colocar assim, ó, barra EFI, aliás, contra barra EFI, contra barra Slackware, contra barra elilo.efi. Então, se por qualquer razão que seja no seu computador o Slackware por EFI ele não subir, ele não reconhecer o arquivo de boot ou o gerenciador de boot, procure se exista essa opção de você setar uma opção personalizada de boot. E se você for usar o Elilo, você vai ter que setar esse caminho aqui. Pelo menos na minha máquina foi isso. Na sua pode ser que você tenha que colocar boot, EFI, né? E para você ter certeza do caminho certo, você pode entrar na opção de boot. Aqui no meu caso, aperto F9, ele mostra as opções de boot. Eu fui lá na opção de personalizado, de arquivo, de arquivo EFI, arquivo, alguma coisa assim, né? Boot por arquivo. E lá eu fui entrando nas opções, tipo navegando entre os arquivos, né? Como se eu estivesse dando CD aqui dentro. Entrando e vendo o caminho, né? Então ele selecionou o HD. Depois que eu selecionei o HD, ele me deu a opção ali de EFI em maiúsculo. Entrei, apareceu o Slackware com S maiúsculo. Entrei e aí tinha ali... Na verdade, quando eu entrei aqui nesse EFI aqui, tinha o Slackware e Grub, né? Eu entrei no Slackware. E aqui depois que eu entrei em Slackware, aqui me apareceu o elilo.fi e eu selecionei o sistema bootor. Então, eu só acertei manualmente isso daí. Isso é uma dica que com certeza você não vai achar por aí, mas tá aí, né? Uma outra dica que eu dou a respeito de EFI. Eu tenho muita dificuldade de instalar diretamente o Grub na máquina. Depois, com o tempo, eu vou ver se eu boto um HD aqui e tento fazer essa instalação direto EFI para Grub. Eu acho muito mais fácil você fazer essa instalação padrão. Tem uns vídeos anteriores aí que eu ensino você fazer a conversão do Elilo para o Grub, com a máquina rodando, com o sistema rodando, depois é só você reiniciar aí com sucesso. E já era, né? Se você quiser testar, se a sua máquina tiver essa opção de bootar por arquivo, né? Selecionar o arquivo e fazer o boot,
e você puder ir navegando e tudo mais, faça isso, só que ao invés de você entrar em EFI e Slackware, entra em Groovy, seleciona o arquivo do Groovy e vê se ele está subindo sem problema nenhum. Se ele já estiver subindo de boa, é só você setar lá na máquina, na sua máquina, na BIOS lá, o arquivo de boot e você já faz essa conversão. Por enquanto eu estou usando o Elilo ainda, para mim não tem diferença nenhuma e está funcionando. Uma outra coisa que também que eu acho que é importante vocês saberem, né? Deixa eu dar um CD aqui. Quando a gente usa o Lilo, a gente só precisa digitar Lilo aqui como o root, né? E ele vai fazer todo o gerenciamento ali do arquivo para poder carregar o kernel novo. No Elilo, eu precisei fazer o seguinte, eu precisei logar como root do meu sistema, né? E precisei entrar com o comando elilo, elilo config. Esse elilo config, ele vai nos permitir fazer a instalação do Elilo. Não sei porque sempre ficou bugado esses negócios aqui, tá? Então aqui a gente tem a opção instalar o Elilo, né? Na partição EFI do seu sistema. Então se você colocar para ele fazer a parte de busca pelo arquivo do que vai carregar o seu sistema, não tem problema nenhum. Você não precisa ficar mudando lá na BIOS do seu PC, porque ele vai buscar um arquivo. E aqui ele vai gerar um arquivo com o mesmo nome. Então aqui a gente vai fazer a instalação, ele vai instalar o Elilo dentro do sistema de partição EFI, então a gente vai dar um Enter aqui, tá? E ele está perguntando se a gente quer fazer a instalação da opção aqui, por exemplo, quando você vai entrar nas opções de boot do seu PC, apertando F2, F9, sei lá, o que seja, F12, né? Se você quer que ele instale uma opção lá, tá? Só que no meu caso ele não vai fazer nada, então eu vou colocar para instalar de qualquer forma, tá? Então agora ele já dá o status de concluído. Ele está dizendo que a entrada de boot do Slackware ela foi instalada dentro do do menu de boot EFI, tá? Então ele dá um resumo ali, a entrada de boot ali, ele está aqui boot, Slackware. Aí aqui esse HD aqui, ó, esse HD aqui é vamos dizer assim, a identificação do seu HD, né? E perceba que dentro de parênteses ele está exatamente o caminho que eu falei para vocês. /, EFI maiúsculo, Slackware, elilo.efi. Então, basicamente, ele já criou esse arquivo, né? Criou um arquivo novo. E se a sua BIOS te permitir ter acesso a essa opção de boot, maravilha. Se não, se for igual o meu, vocês vão ter que buscar essa opção de setar o arquivo manualmente e setar esse caminho todo aí, beleza? Tem que ser exatamente o jeito que está sendo ali, não encontra e não funciona. Feito isso, ele já criou um novo arquivo de boot ali pro Elilo e já era. É só isso que você precisa se preocupar na questão de boot com EFI usando o Elilo. E eu volto a repetir, se você puder, mude para o Groovy, mude, entendeu? É aconselho. Tem gente que fala, não, mas o Groovy é difícil. Só que, cara, primeiro tira isso da sua cabeça. Isso aí é uma coisa que quem usa Slackware fica propagando essa mensagem e a galera começa por osmose a acreditar nisso. E às vezes a pessoa que fala isso nem ao menos tem a certeza de que é tão difícil assim. A questão é que você configurar o Groovy para ter a usabilidade de um bootloader igual o Lilo é fácil, você não tem dificuldade, é simples. A questão é se você precisar fazer uma configuração muito a fundo, uma configuração muito específica. Aí sim, o nível da coisa sobe. Aí você tem que aprender como manipular os arquivos de configurações do Groovy, entender como que o Groovy funciona e só assim, né, ter o conhecimento devido para você saber lidar com o Groovy em diferentes casos. Porém, em um caso normal, onde você só precisa fazer configurações básicas, não é difícil você usar o Groovy. Então esse negócio de que o Elilo é facinho, que o Groovy é o terror, é mentira. Isso é uma afirmação sem fundamento técnico e sem base de conhecimento concreto para realmente afirmar isso daí. Os dois, no manuseio do diário, do dia a dia, cumprindo a função de bootloader, ambos são fáceis igualmente. A questão é que o Elilo não tem mais continuação, já era, morreu. Só o Slackware está mantendo ainda. E futuramente vai existir eu acredito, né, que vai existir essa troca do Elilo para o Groovy. E quem não se adaptar, ou vai sair do Slackware ou vai, né, ter muita dor de cabeça. Então procure se adaptar. Às vezes mudanças não são ruins, elas são feitas para trazer futuras melhorias. A gente pode perder agora numa mudança, mas no futuro a gente tem só a ganhar, beleza?
essas são as dicas que eu tenho que dar. Outra dica que eu tenho que dar, um conselho de conscientização para você que quer usar Slackware. E vocês sabem que eu gosto de sistema estável, tanto é que um dos meus sistemas favoritos é o Debian, porque ele é estável, né? Então, assim, tanto é que nesse notebookzinho aqui, eu estou usando o Devuan, né? Que é vamos dizer assim, é uma distro baseada no Debian, sem se estender. Eu estou usando o OpenRC lá, estou usando o Mate, está funcionando perfeitamente bem, eu vou usar ele ali. E o Devuan é uma distro muito bacana, né? Ela é baseada no Debian, então, assim, são distros que me atraem muito. E o Slackware, obviamente, me atraía muito o 14.2, porque eu usei o 8.2 desde a primeira vez que eu instalei Slackware até lançar o 14.2, que inclusive eu devo estar com o CD aqui, deixa eu ver. Ó, eu gravei esse CD aqui em 2016, ó. Vamos ver se vai dar pra ver aqui, ó. Eu gravei em 2016, né? Funciona maravilhosamente bem ainda. Então, só em 2016 eu troquei pro 14.2, eu fui começar a testar o Current só no final de 2019, que eu tinha alguns problemas, porque eu não queria me adaptar, mas eu queria que funcionasse, né? E só deu ruim. Hoje eu tenho consciência de que o Current ele é diferente, apesar de ser o mesmo sistema, ele é um pouco diferente, então eu tenho que procurar entender essas diferenças para aprender a lidar com o sistema como é necessário ser lidado, né? Ser manuseado, para só aí eu poder ter uma vivência tranquila com o sistema. Isso é questão de adaptação, tá? Você precisa saber passar por essa fase de adaptação para poder conseguir as coisas com vigor. Uma substituição de sistema, uma migração, que seja. Então, evite o 14.2, tá? Da mesma forma que o Lilo ele já foi descontinuado e não tem o porquê a gente usar ainda, o 14.2 está chegando nessa fase também, não tem o porquê de você usar o 14.2 hoje. Muita gente está migrando para hardwares mais novos. Se fosse 3 anos atrás, eu falaria que não fazia muito sentido, né? Porém, hoje é muito mais barato e fácil você conseguir um hardware mais recente. Então, é importantíssimo você entender que o Slackware Current ele traz um kernel mais atual, pacotes mais atuais, coisas que o 14.2 não tem e vai te trazer problema. Eu estava tendo problema quando eu tinha meu servidor, que eu modifiquei ele tudo, e tinha uma GeForce GTX 1060. Eu tinha que instalar o sistema sem ela, compilar um kernel novo, fazer uma gambiarra do caramba para poder fazer minha GTX funcionar. Hoje já não tenho mais essa necessidade, porque eu uso só driver Intel e funciona em qualquer torradeira, né? Porém, se adapte, procure fazer adaptações para que você consiga assimilar e acompanhar essa curva de avanço na tecnologia, essa curva de avanço nos sistemas, nas distribuições. No caso do Slackware, aqui a gente está muito atualizado, olha só, a gente já tem a versão 5.10, né, o XFCE na versão 4.16, então assim, a gente tem que progredir, tem que evoluir conforme o mundo gira. Então essas são as dicas que eu quero dar para vocês. Eu tenho certeza que você viu até que você acatou as minhas dicas, uma dica de quem tem experiência, né? Eu já estou no ramo de Linux há 17 anos, Slackware. Eu comecei no Linux com Slackware, eu uso até hoje, apesar de que às vezes eu fico 1 ou 2 semanas sem usar o Slackware. Eu uso sempre, já são 17 anos ali de uso, né? Então, não quero dizer que eu sei tudo, mas tudo que eu sei eu venho compartilhando, e o que eu tô falando é com base em toda a experiência que eu venho passando ao longo de todos esses anos. E quem conhece meu canal, quem me conhece, sabe que eu estudei muitas distros, eu fiquei testando, fuçando, eu fiquei dissecando muitas distros. O Slackware não foi diferente, eu formatei o Slackware várias vezes, sempre tinha caso eu falando no grupo do Slackware lá que eu formatei a máquina, que eu lidei com um problema aqui, mas tudo por questão de estudo e aprendizado. Então a gente só aprende coisas desse tipo quando a gente lida com um problema. A gente tem que escolher, ou a gente foca no resultado, esquece o problema e fica batendo a cara na parede, ou a gente foca no problema, estuda ele, aprende com ele, e em consequência do seu aprendizado com o problema, o resultado vem. Então, se você fizer uma coisa boa, obviamente os resultados são bons. Se você fizer uma coisa ruim, os resultados são ruins. Então, eu sempre procurei aprender com o meu dia a dia, com os sistemas que eu uso, entre outras coisas. Então, conselho de quem tem experiência, de quem já passou por muito problema no Slackware, mas não porque o Slackware é ruim, é porque eu queria estudar a fundo todas as variáveis possíveis no dia a dia de uma pessoa usando o Slackware, de tanto que pessoas falavam para mim que não é mais viável. Então, eu tô falando, é viável, use o Current, vale a pena, siga essas dicas e você não vai se dar mal, beleza? Forte abraço, um beijo no fundo do seu coração e fui!